A nossa aula de hoje, para os segundos anos, né, da Escola na Facol. Filosofia, diz assim: Hume, as impressões sensíveis e a natureza humana. Então, nós vamos fazer hoje um estudo, né, a respeito de David Hume, e ele vai dizer para nós, né, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, o que é que ele procura fazer nas suas entrelinhas para fazer o entendimento humano, como ele diz, acontecer. Então ele vai dizer que existem duas coisas, segundo ele, que é provável a gente conhecer. Uma delas é a impressão e a outra delas é a ideia. Então nós vamos trabalhar aqui em cima de impressão e em cima de ideia. Procurar fazer a diferença entre impressão e a diferença entre ideia, para você aí, aluno, entender. Então ele diz o seguinte: as percepções da mente humana são de dois gêneros. No caso, as impressões e as ideias. É interessante que você, aluno, aí perceba que o David Hume, né, para fazer esse trabalho, né, ele tomou como metodologia o método da observação, o método da ciência propriamente dita. Ele queria observar se podia trabalhar a mente humana dentro do contexto da ciência. Ou seja, se alguém pode usar na ciência o método da experimentação, da observação, eu posso usar esse mesmo método na mente humana. Vamos lá. As impressões, as sensações, as paixões, as emoções são mais lúcidas. Ele vai dizer isso para nós. Por quê? Porque cada um de nós vai ter uma determinada impressão, uma determinada sensação de uma determinada coisa quando aquilo acontece conosco pela primeira vez. Então, pela primeira vez aquilo, quando acontece com a gente vai sentir isso. Eu vou sentir uma paixão, eu vou sentir uma emoção, mas a gente nunca sabe o grau dessa paixão, o grau dessa emoção, dessa impressão, dessa sensação. Só que todas elas, para ele, Hume, elas são mais claras, são mais nítidas, são mais lúcidas. Já as ideias, ele vai dizer, são verdadeiras imagens, são cópias das impressões, presentes no pensamento ou raciocínio, lembranças. Então, ele vai dizer o seguinte: nós estamos aqui nessa aula, né? Então, o que eu estou falando agora, nesse momento, é presente. Mas o que eu recordar já não é mais presente, já é passado. Já são lembranças. Então, tudo o que eu disse agora é presente. Terminei de dizer, já passou para o passado. Já são lembranças. Então, quando vier de dentro para fora, no caso do mundo das impressões, não são mais as impressões, assim, ideias. Então, essas ideias, ele vai dizer para nós que elas não são tão claras. Por que não são claras? Porque são imagens, são cópias feitas de uma linguagem que já se passou. Continuando, ele diz: a paixão no momento em que é sentida é uma impressão, aquilo que a gente acabou de falar, né? A paixão que eu sinto sobre uma determinada coisa naquele momento, né? Aquilo ali, ela é uma coisa presente. Depois que aquilo passa tudo para as lembranças. Percepção imediata é uma impressão. Então, aquilo que eu percebo, aquilo que eu verifico, que eu noto naquele momento, que eu analiso, que o meu cérebro registra, a minha mente registra, ali ele disse que é exatamente uma impressão. Então, baseado nas impressões e ideias, Hume buscou conhecer as regras de associação do pensamento e explicar o entendimento humano sobre o mundo. Então, nesse sentido que eu estou falando. Quando ele começou a fazer a diferença de uma impressão, uma diferença de uma ideia, disse que a impressão é uma coisa nítida, é uma coisa clara, porque é aquilo que vem para me chocar. E a ideia é uma coisa que já vai para dentro do meu cérebro, para dentro da minha mente, depois que eu tive essa impressão. Então, a ideia para ele sempre é uma cópia. Ou seja, pessoal, para encerrar isso aqui, ele vai dizer para nós o seguinte: não existe aquela ideia inata. Não existe aquele negócio de dizer fulano tal nasceu como isso. Não. Ele vai dizer que todas as ideias são adquiridas aqui através das impressões.
Então é bom que você grave bem isso. E na página 184, né, você aprofunde esse conhecimento, ok? Valeu! E aí, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola na Facol agradece.